Olá, muito bom dia! Estamos aqui mais uma vez para os nossos devocionais expositivos no livro de Colossenses. Ainda estamos olhando o capítulo 1 e estamos falando da preeminência de Jesus Cristo. E hoje vamos para o nosso último ponto, por assim dizer, né? Sobre a preeminência de Jesus Cristo. E hoje vamos falar de Jesus Cristo em relação à igreja. Versículo 18 de Colossenses 1 nos diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Paulo nos apresenta aqui, queridos, quatro grandes verdades. Quatro grandes verdades em relação a Cristo com a sua igreja. A primeira verdade que Paulo nos apresenta é que Cristo é a cabeça da igreja. Há muitas metáforas usadas nas Escrituras para descrever a igreja. Ela é chamada de família, ela é chamada de reino, ela é chamada de vinha, ela é chamada de rebanho, de edifício, de uma noiva. Mas a metáfora mais profunda, não tendo um equivalente no Antigo Testamento, é que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo e Cristo é a cabeça deste corpo. Este conceito de cabeça não é usado no sentido do chefe de uma empresa, mas sim olha para a igreja como um organismo vivo que é inseparável de Jesus Cristo vivo. Ele controla cada parte da vida da igreja. É a vida de Cristo que dá sentido à vida da igreja. Então, a vida vivida pelo cristão, por todos os membros desse corpo, fornece a unidade desse corpo. Jesus é aquele que energiza, é aquele que coordena a diversidade dentro do corpo, uma diversidade de dons, uma diversidade de ministérios. Ele é quem dirige a mutualidade do corpo. E os membros individuais devem servir e apoiar uns aos outros. Então, Cristo não é um anjo que serve a igreja, mas sim ele é o cabeça da sua igreja. É aquele que coordena todas as coisas. Também ele vai falar que ele é a fonte, Cristo é a fonte da igreja. Ele é o início, né? Aquele que começa. A palavra aqui para início é usado em duplo sentido de fonte e primazia. A igreja tem a sua origem em Jesus Cristo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas é ele quem dá a vida à sua igreja. Através da sua morte sacrificial e ressurreição que ele morreu, e a sua ressurreição da morte, nos dá então a nova vida. E como aquele que coordena o corpo, ele ocupa o posto mais alto na igreja, né? Ele é o princípio, ele é o autor, ele é a fonte, é aquele que inicia a igreja de Jesus Cristo, que governa a igreja de Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, Jesus é a fonte, né? Em primeiro lugar, ele é a cabeça. Em segundo lugar, ele é a fonte. Em terceiro lugar, ele é o primogênito dentre os mortos, né? Ele é o primogênito dentre os mortos. Novamente, a palavra aqui que ele usa, né? A tradução aqui, de todos aqueles que já tenham sido ressuscitados dos mortos, ninguém nunca será como Cristo, que é o mais alto nessa classificação, e ninguém será. Então, ele é aquele que é o primogênito da igreja, é aquele que iniciou de fato, é aquele que está acima de todos os demais, porque ele é o Senhor da igreja. E por fim, também o texto vai nos dizer que ele tem a primazia sobre todas as coisas. Cristo é o pré-eminente. Como resultado de sua morte e ressurreição, Jesus passou a ter o primeiro lugar em tudo. E Paulo resume a ênfase no versículo 18.
Ele quer levar a questão com tanta força, com a maior força que puder, de que Jesus não é apenas uma emanação de Deus, porque na verdade ele se humilhou e se tornou obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, Jesus reina sobre o mundo invisível, sobre o mundo invisível, sobre a igreja. Por isso, Paulo resume no verso 19. O Pai então fez nele morar toda a plenitude. Esse termo plenitude era usado pelos gnósticos posteriores para se referir aos poderes e atributos divinos, que eles acreditavam que eram divididos entre várias emanações. Isso é sem sentido, né? E demonstra o tamanho da heresia que eles estavam apresentando lá em Colossos. Tá? Porque em relação à divindade, tirando esses três que a gente falou, ele é a imagem do Deus, de Deus, né? Do Deus invisível. Ele não é apenas a principal manifestação da natureza divina. Na verdade, ele é a própria divindade manifesta. Nele reside a totalidade dos poderes e atributos divinos. Então, para essa totalidade, os mestres gnósticos, né, tinham um termo técnico, que era pleroma, ou no caso, plenitude. Então, em contraste com a sua doutrina, Paulo afirma e repete a afirmação que o pleroma permanece. A plenitude permanece em Cristo. Cristo é totalmente Deus. Então, Paulo está dizendo aos colossenses que eles não precisam adorar anjos ou não precisam de anjos para ser salvos. Eles precisam de Cristo e somente Cristo. Ele é a plenitude de tudo que nós recebemos. Então, essa é a realidade do que temos aqui nesse texto. Então, na verdade, queridos irmãos, você deve lembrar que o Evangelho e o que Cristo fez é para a sua glória e para a glória do Pai, para o louvor do Pai, para a adoração do Pai, para a adoração da Trindade. Então, o que temos aqui, Cristo, ele é superior à igreja, ele é preeminente acima da igreja, acima dos anjos, acima do mundo invisível, porque ele é o Senhor e ele é igual a Deus. Então você pode plenamente confiar em Jesus Cristo, você pode descansar nele. No momento em que você crê, que você o recebe como seu Salvador, que ele transforma a sua vida, você tem um Deus que te salva, que te guia e que te dirige todos os momentos. Você pode plenamente confiar no Senhor, porque ele é o próprio Deus, aquele que nos sustenta, que nos dirige, que nos guarda e está acima de todas as coisas. Você confia nesse Senhor? Você tem buscado conhecê-lo? Se não, o faça agora. E isso, com certeza, trará bênção para a sua vida e redundará em glórias ao nome do Senhor. Grande e forte abraço. Até a próxima.